Tô na área se derrubar pênalti. Betão FC chegando na área para mais um vídeo gostosinho, hein? Mais um vídeo aí de análise. Hoje vou analisar o jogo Vasco e Botafogo que rolou agora no final de semana. Toca a vinheta aí. Beleza? Depois dessa vinheta aí, rapidinha, só para vocês já se ligarem no canal do Betão, eu vou estar trazendo aqui a minha análise sobre esse jogão, para não dizer o contrário, né? Vasco e Botafogo. Gente, tá difícil assistir um bom futebol no Campeonato Brasileiro. Qualidade dos jogos são muito ruins, muitos jogadores... Cara, hoje em dia os jogadores ganham mais do que os jogadores da antiga e tá difícil ver jogo bom, cara. Como é que pode? Os caras da antiga devem olhar esses caras ganhando o que eles ganham aí, devem pensar assim, caraca, eu nasci no período errado. Porque muito jogador ruim aí, muito jogador. Tá difícil tu assistir um bom jogo, muitos erros, muito jogo chato, jogos assim, não tem ninguém que sabe bater uma falta direito, ninguém sabe bater um escanteio legal, não pegam, cara, toquezinhos de 3, 4 metros, caras errando assim absurdamente, domínios de bola, nossa, tá terrível, gente. Então, assim, mais uma pelada no Campeonato Brasileiro, na minha opinião, tá? Tudo aqui é minha opinião, espero que seja respeitada, né? Se você não concorda, pode botar no comentário aí. Eu não achei isso que você falou e tal. Mas vamos lá. Eu quero estar comentando assim, logo no início da partida, né? Jogo bem chato, mas teve um pênalti claríssimo, do Barbosa no Andrés Gomes. A bola vindo cruzada. Aí o Barbosa deu aquele malandro, né? Tipo, vou deixar meu braço e fingir que... o quê? Pegou em tu? Tá, foi mal. Não. Ele percebeu que o jogador do Vasco estava vindo para pular com ele. Ele pula olhando para... O jogador do Vasco aqui. Ele pula olhando para a bola e já faz assim. A bola nem disputando tava. A bola ainda tava vindo ainda. Ele vai, ó, cotovelada. O jogador do Vasco não chega a disputar a bola, que antes da bola vir ele já tomou pancada. Pênalti. Mesmo lance dele contra o Cruzeiro. Ele correu para disputar, para receber a bola. Quando ele correu, o jogador jogou o corpo em cima dele e pênalti também não foi marcado. Então ali já no início do jogo já era para ter sido marcado esse pênalti claríssimo e expulsão do Barbosa. Nem amarelo ele tomou, por quê? Porque se o juiz tivesse dado pênalti, com certeza ele teria que dar expulsão. Então ele não fez nenhuma coisa e nem outra. Até porque a gente sabe como é que o Barbosa joga e ele realmente tem essas manias, né, de chegar mais duro no jogo, isso daí faz parte. Agora, ser maldoso, ele já tem um pouco essa mania. Vamos lá. Eu estou anotando aqui, vou falar do primeiro tempo e logo depois do segundo tempo. Isso tudo é no primeiro tempo, tá? O Saldívia, no zagueiro do Vasco, no início do jogo, ele estava errando alguns passes bobos, alguns domínios de bola. Levou até um escorregão também, se eu não me engano. Então não estava muito bem. E o Robert Renan também. Robert Renan também começou ali o jogo também com alguns erros, né? Uns erros de passe. Essa transição do Vasco da zaga para chegar no ataque está muito ruim. Está muito lenta também. Aos 16 minutos, uma cabeçada horrorosa do David. Meu Deus, gente. Eu não vou estar aqui botando os lances, eu só vou comentar, na verdade, o que aconteceu durante a partida. Mas um centroavante, o Vasco está precisando literalmente ali de um centroavante bom. Não vou dizer que os que vieram ser contratados, eles merecem ser titular no lugar do David, também nem sei. Eu acho que o He-Man ali que veio, eu acho que ele deve ser titular. Por mais que ele seja meio caneludo ali, tocou nele ali, não tem muita jogada, mas o David estava para ser liberado, para o Vitória. O Vasco acabou ficando com ele, nem estava sendo usado direito, o Vasco acabou ficando com ele e ele acabou virando titular com o Renato Gaúcho. Então, não concordo,
Não concordo com o David. Ah, mas o Roberto, ele fez o gol no segundo tempo. Calma, para mim muito pouco assim o que ele faz no decorrer da partida. Ali ele praticamente não fez nada, a bola sobrou, aí ele fez o gol ali, mas a maioria dos jogos do Vasco aí, para mim, eu acho que deveria jogar Nuno e o Rojas. E deveria ser Barros. Barros é porque é o que tem, galera. Porque é o que tem. Que eu também não gostaria que fosse o Barros. Barros no meio campo e Thiago Mendes, Nuno e Rojas. Para mim deveria ser o Rojas ou o Nuno no lugar do Tietchan. Não tem como, cara. Vou falar do segundo tempo que aconteceu com o Tietchan. Acontece, ser humano erra, mas o Tietchan não tá jogando mal. Ou então pode ser, tira o Barros, deixa o Tietchan e o Thiago Mendes. Pode ser também. O Tietchan tá com um toquezinho de bola legal, ele não tá ruim não. O Barros ontem, e vira e mexe, sempre fazendo uma besteirinha também ali. Não acho ele um jogador ruim, ele é jovem. Não acho que o Vasco tem que dispensar ele, acho que ele tem que continuar no Vasco, sim. É um garoto bom, tá dando alguns vacilos aí, mas eu acho que no momento tem que ser Tietchan, Thiago Mendes, Nuno e Rojas. Acabou, não tem essa. O Vasco tem que jogar pra frente, cara, clube grande. O Vasco já entra, tipo assim, cara, com uma vontade de não querer ganhar o jogo. Aí quando faz um gol, parece que não acredita. Ai, não acreditei, fizemos 1-0. Tanto que parece que não acredita, que sempre toma um gol de empate, toma um gol de virada. Cara, tá terrível. Vamos lá. Botafogo com a bola na zaga. O jogo foi tão feio que o Botafogo tinha hora que o goleiro pisava na bola, eu pensava que o jogo tinha sido parado. Aí o goleiro do Botafogo parava ali, o jogo empatado. Ele parava, ficava olhando, os zagueiros parados. Aí ele tocava para um zagueiro do Botafogo, o outro zagueiro tocava para o outro. Jogo chato, jogo ridículo, cara. O futebol tá nojento. E o jogo quase parando, aquela lentidão, sabe? Aí tinha hora que o Botafogo até saía. Ele demorava ali atrás, ficava cozinhando o jogo, só que daqui a pouco ele já estava lá no ataque do Vasco. No primeiro tempo o Botafogo realmente jogou um pouco melhor que o Vasco. E o segundo tempo virou, mas o Vasco, quando virou, o Vasco era o período que o Vasco estava jogando melhor na partida. Fez o gol e merecia ter feito gols antes de ter saído. E depois que fez o gol, ficou uns 5 minutos ali jogando bem até o gol do Botafogo. Aí empatou, logo depois virou. E aí eu vou falar sobre o segundo tempo. Vamos lá. Arthur Cabral, do Botafogo. O cara é forte, ganhou algumas jogadas, tanto na corrida como no corpo, tá? Eu achei que ele... Um jogador bem forte, lembra até um pouco assim o Ryan, né? Bem explosivo assim, difícil segurar. Os caras batem no corpo dele, cara, e cai. Então gostei bastante dele no jogo, né? Gostei porque eu tô falando do futebol em si. Mas analisando do Vasco, o Vasco deu muito mole na marcação com ele ali, principalmente no primeiro tempo. O lado esquerdo do Vasco estava muito fraco. O Cuiabano não achei que jogou bem. Eu tô falando do primeiro tempo aqui, não achei que jogou bem no primeiro tempo. E do lado direito, o Puma foi, acho que uma das piores partidas que eu vi do Puma. O Puma errou passe, o Puma errou marcação, o Puma errou tudo, cara. Tudo. Não chegou na linha de fundo. Foi muito fraco ontem. E ele, o que eu achei legal do Puma, tá? Eu achei bem legal na saída de campo. Ele teve a dignidade, a hombridade. Dificilmente você vê um jogador fazer autocrítica. E ele falou mesmo que ele mesmo errou muitos passes. Então achei bem legal. Eu já tinha posto aqui na minha análise, antes do... Eu faço aqui uma anotação, tá vendo, galera? Cada coisa que vai acontecendo, eu vou anotando. A cada minuto. Então eu já tinha reparado isso do Puma. Só que depois lá no final, tanto que eu anotei aqui, ó. No finalzinho, achei que o Puma dizia que errou, ficou legal. Mas vamos lá, ainda estou nos tópicos ainda. O Puma não jogou bem. Bola cruzada, tanto quando o adversário cruza para a área do Vasco, é um terror. Como o Vasco cruzando também para a área do adversário é um terror, porque o Vasco não tem um jogador... Eu acho que o time do Vasco ele tem uma... Eu ainda não vi a estatística da altura dos jogadores do Vasco. Mas acho que os jogadores do Vasco, a altura deles são bem medianas.
Então tu pega um Barbosa, o cara grandão, mais o goleiro, né, do Botafogo, o goleiro é alto, aí tu pega a zaga, e tu pega aqueles jogadores do Vasco ali, de ataque, tudo jogador baixo, uma bola cruzada, cara, vai ser muito difícil o Vasco conseguir se dar bem numa bola cruzada aérea. Contra o Fluminense, cara, se tu vir ali, a bola passa raspando na cabeça do zagueiro do Fluminense, Thiago Mendes consegue cabecear e ainda faz o gol da virada. Mesmo assim, assim como o He-Man também, né? O He-Man que entrou, ele fez o gol de cabeça, mas vai ser muito difícil o Vasco ficar fazendo muitos gols de cabeça, que tá muito ruim. O Andrés Gomes até faz muita jogada ali, só que imagina, você ser um jogador rápido, chega na linha de fundo, você acaba cruzando por cruzar, você não consegue fazer aquele cruzamento eficaz, porque você sabe que tem um jogador ali que vai fazer diferença. Você olha para a área e vê David, cara, entendeu? David, cabeçada que ele deu no primeiro tempo, cara, ridículo. Ali parece pior que jogador de pelada. E treina o dia todo, que eu não consigo me conformar. Treina o dia todo e chega lá na hora, cara, uns erros, mas uns erros imbecis, cara. Que não é brincadeira, não. Vamos lá. Léo Jardim fez uma defesaça no primeiro tempo de mão trocada. E aquele lance ali, esqueci o jogo do Botafogo. Jogou assim pro meio do bico da área pro meio da área e chutou inclinado. Caramba, o Léo Jardim de mão trocada assim, ele espalmou. Um defesaço. Barros, sumidaço no jogo. Quase você não ouvia Barros assim, tocando na bola, fazendo alguma jogada. Primeiro tempo, péssimo. E aí o que acontece? Sobrecarrega o Thiago Mendes. Por isso que eu falei sobre o Tietê, que eu acho que tem que ser Tietê e Thiago Mendes. Ah, mas não vai ter um cara ali tão de marcação. Cara, o Thiago Mendes é bom de marcação e é bom de sair jogando. Bota o Thiago Mendes. Cara, a gente tem que ter cabeça de área bom para sair jogando, porque da zaga pro ataque tá tendo um buraco ali muito grande de falta de qualidade. E ontem o Thiago Mendes, ele tava jogando, rodando o meio campo todo. Ele tava jogando pelo Barros e jogando por ele, porque o Barros estava muito ruim. E aí o que acabou acontecendo? Acabou que o Thiago Mendes, metade do segundo tempo, ficou muito cansado, muito. Tinha lance que o Botafogo vinha, ele se arrastando, demorou a voltar pra caramba. Porque o cara, ele é ali o cérebro do time. E não era para ser só ele, né? Eu gosto muito do Rojas. Eu acho que o Rojas, ele tá na mesma situação do Thiago Mendes, assim. O Thiago Mendes joga um pouco mais para trás, é um segundo cabeça de área, mas que ele tá querendo ser cabeça de área, ele tá querendo ser o primeiro cabeça de área, segundo cabeça de área e querendo ser um meia junto com o Rojas, porque eu acho que esse outro meia aí tinha que ser o Nuno, ao invés do Thiago Mendes. Então o Thiago Mendes teria que ficar ali no segundo cabeça de área para fazer essa interposição ali da zaga pro meio, do meio pro ataque. Mas não é isso que está acontecendo, porque o Thiago Mendes ele está preocupado com o meio campo ali, que está todo errado, e ele fica cobrindo o Barros e fica querendo fazer o papel de um cara ali, tipo um camisa 8, um camisa 10 ali, vamos dizer assim, né? Aquele cara do meio que enche o atacante de bola, e não está acontecendo isso. O Rojas, ele é muita movimentação, ele se movimenta muito, ele atravessa a bola muito bem de um lado para o outro, mas não está sendo aquele jogador de dar aquela enfiada de bola, aquele passe final para deixar os caras assim na cara do gol a todo momento. Até porque eu não gosto da movimentação do David. Eu acho o David bem pesado. Eu acho que ele tem muita massa muscular, não sei, parece ser bem pesado, assim como eu acho que o Cuiabano também. Acho que ele está pesado, mas acho que o Cuiabano falhou muito na marcação, assim como no segundo tempo também. O time todo, em todo, assim, não foi bem, né? Mas o Botafogo também não achei, nossa, caraca, mereceu. Eu acho que o jogo mais justo, o final, vou falar assim do final, daqui a pouco eu volto a falar aqui já do segundo tempo. Eu acho que no final, não todo, era para ser empate. Se não houvesse situações erradas, como por exemplo, se tivesse sido pênalti no início do jogo e expulsão do Barbosa, o jogo seria com certeza outro. Então daí o resultado já não concordaria com o que eu estou falando agora sobre que o jogo deveria ser empate. Estou dizendo, se não houvesse essa situação de pênalti, eu acho que o jogo o Botafogo teve
nos momentos melhores, até mais do que o Vasco, mas não teve tanto lance assim. E o Vasco teve alguns momentos melhores com perdas de gols absurdos, assim, que não pode se perder de jeito nenhum, jogador profissional de jeito nenhum. Então é isso que assim encerrou o primeiro tempo, sem muitas chances claras assim, absurdamente. Os goleiros trabalharam muito pouco, o goleiro do Botafogo pegou uns chutes fracos do ataque do Vasco. Léo Jardim que fez esse defesaço no primeiro tempo. Teve esse Arthur Cabral que teve uma explosão, né, uns contra-ataques ali que ele usou legal. Eu não quero que o Vasco seja favorecido, jamais. Eu vou ser o cara mais desonesto do mundo. Vou me sentir mal ver o Vasco ganhar uma partida com falta de honestidade. Eu quero justiça no futebol. Eu não quero ver no futebol o Vasco sendo prejudicado jogo após jogo e o presidente lá reclamar e não servir de nada. Ah, o árbitro vai ficar 3 rodadas sem apitar. Tá, aí os 3 pontos que foi prejudicado do teu clube. E o título que teu clube perdeu por causa de um erro de arbitragem que poderia ter sido solucionado. Como eu já vi o Vasco perder vários títulos prejudicados por causa do Vasco ser um clube perseguido. Então eu já estou cansado disso. Eu resolvi fazer esse canal. Minha família falou para mim: pai, você tem que fazer um canal, tem que fazer um canal. Você entende bastante de futebol, você viveu no meio do futebol. Faz um canal. Eu resolvi fazer o canal pela minha família e resolvi fazer um canal pelo clube que eu amo, que é o Vasco da Gama. Eu vou falar de vários jogos, né, de vários clubes também, sempre trazendo análise, né, sobre a partida, mas eu cansei de ver o Vasco ser prejudicado. E eu vou lutar aqui, sim, todas as vezes que tiver jogo do Vasco e eu ver que o Vasco foi prejudicado, já que os jogadores, a diretoria não tem feito tanta coisa para parar com isso, que já vem desde os anos 2000, eu vou estar aqui dando a minha cara, sim, para poder estar lutando pelo Vasco, ou ao menos ser um grão de areia que possa estar fazendo essa junção aí com vários outros vascaínos que lutem para que isso mude, porque eu já não aguento mais. Eu paro com a minha família, sento no sofá, que é o sofá que eu estou, de frente para a televisão, eu perco um domingo, eu literalmente digo que perco um domingo, ou um sábado, ou às vezes uma quarta-feira, ou uma quinta. Eu perco literalmente o dia, por quê? Porque quando eu vejo o Vasco sendo prejudicado, para mim o jogo virou uma perda. Né? Porque a gente pensa em sentar no sofá, assistir um jogo com a tua família, um jogo que, mesmo que o Vasco perca, mas perdeu porque o adversário jogou bem melhor. Beleza, cara, acabou o jogo para mim, perdeu, mas, cara, foi legal assistir o jogo, tal, me distrair, foi meu entretenimento. Agora, você parar no sofá, deixar de fazer certas coisas, que você ama o seu clube de futebol, aí chega lá e vê seu clube ser prejudicado jogo após jogo, e eu vou lutar para que isso ao menos cesse e o mundo seja um pouco mais justo, pelo menos com o meu vídeo. Se inscreve no canal, galera, dê aquele like aí, fortalece o canal é novo, tem menos de uma semana o canal, eu comecei o canal no dia 1º de abril, hoje é dia 6 de abril, tem 5 dias de canal, fortalece o canal aí. Após 50 inscritos, eu posso estar gravando lives. Então, quando eu estiver assistindo os jogos do Vasco, eu vou estar aqui assistindo os jogos e comentando, assistindo ao vivo junto com vocês, tá? E vocês vão estar vendo minha análise aqui ao vivo. E isso, eu preciso que vocês se inscrevam no canal para realmente o canal ele dar aquela alavancada boa. E se você é vascaíno, melhor ainda, se prepara que vai vir muita coisa boa pra gente aí. Flamenguista, tricolor, botafoguense, palmeirense, corintiano, são paulino, santista, qualquer um do Brasil inteiro são sempre bem-vindos também ao canal do Betão. Tá? Eu sou vascaíno, o foco aqui, lógico, vai ser o meu Vascão, mas eu vou estar trazendo também de alguns outros clubes algumas informações também. Se teu time for bem, eu vou falar, se for mal, eu vou falar. E vamos que vamos, galera. Agora, já falando do segundo tempo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar ser breve aqui. Acabou o primeiro tempo, né? Eu achei legal aquele lance que o Puma disse que ele não jogou bem. Aos 11 minutos do segundo tempo, cara, aí que vem um lance, meu Deus, aí que vem um lance que inacreditável. Eu pulei aqui do sofá, já comemorando com meu filho. Eu e meu filho, a gente pulou já, gol! Quando eu vi que o Tietê tirou do zagueiro e o gol, a 2 metros do gol, era só correr para braço,
Eu já levantei e comemorei. Pô, ele chutou para fora, inacreditável. Aos 11 minutos do segundo tempo. Um gol que não leva a mal não, gente. Não se perde de jeito nenhum. Pô, o Tietchan é um cara vitorioso, é um cara gente boa, um cara tranquilão, entendeu? Acho que eles têm que fazer parte do elenco do Vasco, sim, por ser um jogador experiente, mas ser experiente não pode perder um gol desse. Tudo bem que ele não é um atacante, até porque também vários atacantes já perderam o gol igual a ele, mas não importa se é atacante ou não. É jogador de futebol, ganha muito, tem que fazer o seu papel sim, que é fazer gol, não tem jeito. Aos 16 minutos, no caso 5 minutos depois, que foi realmente o período que o Vasco deu aquela... Começou o segundo tempo até um pouco melhor mesmo, tanto que os lances vieram acontecendo. Aos 16 minutos saiu o gol do DVD, uma jogada legal pela direita, uma bola cruzadazinha, né, que passou assim pela zaga do Botafogo. E por um pouquinho ele ficaria em impedimento ali, mas ele conseguiu só ter o trabalho de empurrar a bola para dentro. Também se perde um gol daquilo ali, meu amigo, também para, né? Aí fecha as portas de São Januário e manda todo mundo embora e contrata, reseta tudo e contrata tudo de novo, porque não é brincadeira não, já tinha perdido com o Tietchan, se perde com o David, gol praticamente aberto, não tem como, né? Vamos lá, aos 21 minutos, um gol bobo de cabeça, uma falha ali da zaga, aí veio o gol do Botafogo aos 21 minutos, deu nem tempo do Vasco, da gente aqui comemorar, né? 5 minutos depois vem o gol do Botafogo de cabeça, que para mim eu acho que o jogador, o que culminou ali numa falha da zaga do Vasco, foi foi o jogador do Botafogo caído lá dentro da área. Ele caído ali, eu acho que ele meio que ele meio que se distraiu, distraiu os jogadores do Vasco que pensou que o árbitro fosse parar, acho que ficou todo mundo olhando pro cara caído, olhando pro árbitro e ficou naquela indecisão. Enquanto isso, o Botafogo continuou atacando. E a zaga do Vasco ali ficou panguando ali, dando doce. E aí aconteceu aquele gol de cabeça estranho, bizarro, que o cara vai dar mais umas 100 cabeçadas daquela, não vai conseguir fazer um gol daquele. Para mim, Léo Jardins, que nem ele acreditou que o cara fosse dar uma cabeçada daquela ali e encobrir o Léo Jardim, que eu acho que ele deveria estar um pouco mais... Se ele tivesse mais para o meio do gol, não tinha necessidade dele ir para o primeiro pau. Quando você vai para o primeiro pau, é quando o cara tá com a bola no pé, a bola no chão, aí você fecha o primeiro pau ali. Mas a bola no alto, o goleiro não tem que ir para o primeiro pau. O goleiro tem que ficar mais ou menos ali, no meio do gol. Se ele tá no meio do gol, ele pegava a bola com a mão assim, ó. Ele pegava a bola tranquilão. Aí ele vai pro primeiro pau, a bola vai, ó, encobre ele. Aí quando encobre, entrou lá do outro lado. Mas se ele tá mais pro meio, é o que eu falo, gente. O Léo Jardim, às vezes ele faz umas defesas maneiras, mas ele com o pé, ele não é bom. E às vezes toma uns gols de falta de posicionamento, uns gols terríveis. Sabe? Parece que é falta de noção mesmo de futebol. Que nem eu falei no vídeo anterior aí, ele no jogo contra o Corinthians, na final da Copa do Brasil. Bola que é para ele sair, ele não sai. Aqui é para ele... aqui que é para sair, não sai. Aqui é para ficar, não fica. Então, ele tá sempre... Aquele primeiro gol do Corinthians lá na Copa do Brasil, cara... Bola veio lançada tão alta que a zaga do Vasco, lógico, deu mole. Só que ele era para estar ali... Se ele estivesse na entrada da área ali, quase como um líbero, já que ali estava um buraco, ele tem que ter noção disso. Se ali estava um buraco ali, o que ele fazia? O goleiro, geralmente, ele também tem que ser um jogador de linha de vez em quando. Então, se ele tiver ali e tiver noção, cara, ele poderia ter pego aquela bola com a mão, assim. A bola veio lançada, ele poderia ter pego a bola assim, ó. Só que não, ele estava muito lá dentro. Deu tempo do jogador do Corinthians dominar a bola errado, e mesmo na hora que ele domina errado, se o Léo Jardim tivesse ali, ele não ia chutar pro gol, ele ia ter que levar a bola para a linha de fundo. Ele ia ter que levar a bola para a linha de fundo e criar uma outra jogada aí que a gente não sabe o que iria acontecer, porque não tinha ninguém do Corinthians vindo. Agora não, como o Léo Jardim ficou mal posicionado, ele dominou errado, deu tempo dele ajeitar, aí o Léo Jardim cisma de sair. Quando ele cisma de sair, ele dá um toquinho, gol. Assim o segundo gol também. A zaga dando mole ali no contra-ataque do Corinthians, o Léo Jardim sai se arrastejando, que não era para ter feito isso, o cara só deu um trabalho de tocar por cima do Léo Jardim. Léo Jardim veio por baixo, ele tocou por cima. O jogador do Corinthians, o Memphis, foi lá e
fez o gol sozinho, com o gol aberto, porque o Léo Jardim saiu quando não era para sair. Cara, entendeu? Então, tá complicado isso, cara. E é o jogador, acho que é o primeiro, acho que é o segundo goleiro mais bem pago do Brasil, gente. Pelo amor de Deus. Por isso que ele não conseguiu ir para a seleção mais. Entendeu? Teve ali, oscilou, fez umas defesas aí nos jogos aí, foi chamado para a seleção. Cara, aí perder vaga para jogador que tá goleiro que tá na reserva de time lá na Arábia. Pelo amor de Deus, acho que ele tá na reserva sim. Então, entendeu? Então, cara, não tem como. O Léo Jardim podia estar na seleção sim, se ele melhorasse esses aspectos aí de uma melhor colocação. Mas aí, ó, cara, tem técnico, que é o Renato Gaúcho, tem treinador de goleiro. Como é que os caras não vê isso, cara? A gente que é torcedor, porra, tem mais visão que os caras que estão lá dentro. Não é possível, eu não me conformo com isso. E do que o próprio jogador, né? Porque o jogador tá lá dentro e ele não entender do futebol. Então esse gol bobo de cabeça que ele tomou, aos 26 minutos, Léo Jardim fez uma outra defesa. Aos 34 minutos vem o gol do Botafogo. Né? O Barros que sofreu a falta. Na verdade, assim, o Barros, meio confuso. Ele quis fazer uma proteção pro jogador, ele quis deixar a bola passar, fazer tipo uma finta, né? Dar uma finta, deixar a bola passar e dar uma proteção. O jogador do Botafogo tromba no Barros, ele derruba o Barros. O árbitro, uma sessão de erros ali, de maldade de arbitragem. Vamos dizer que seja maldade. Esse árbitro que apitou o jogo do Vasco é um árbitro que é flamenguista. Na época que ele apitou o Fla-Flu, acho que foi em 2017, que o Flamengo fez um gol a qual o atacante do Flamengo empurrou o zagueiro do Fluminense. Era para ter dado falta, ele não deu. E aí na sequência saiu o gol do Flamengo que era para ter sido anulado. Aí relatos que dizem que ele ainda comemora assim quando sai gol do Flamengo. Ele não deu a falta e o lance correu e saiu o gol do... Se eu não me engano, acho que o Guerreiro fez a falta no Henrique. Alguém fez a falta no zagueiro Henrique do Fluminense, empurrou ele na hora que veio o escanteio. Ele não marcou a falta e saiu o gol do Flamengo. Flamengo campeão carioca de 2017 com um gol ilegal. Quem era o árbitro? Esse daí. Entendeu? Então, assim, é complicado você dizer que não é má fé, às vezes, desses árbitros. Eu também não vou dizer que é má fé, porque eu não sei o que está dentro da cabeça dele. Mas, ou ele é muito ruim, ou é má fé. Das duas, uma. Entendeu? Aí vocês tirem a conclusão de vocês aí. Mas que ele já tem uma sina. E tinha foto dele na época no Instagram, ele com camisa do Flamengo. Então a gente fica assim, né, cara? Será que é maldade? Será que é ruindade dele de ser ruim mesmo apitando? A gente não sabe, eu sei que é falta, na minha opinião, falta no Barros e não falta do Barros. Outro erro que ele deixou passar batido foi que os jogadores do Vasco foram em cima dele. E a emissora, a qual estava passando o jogo, não tocou no assunto. É muito, cara, as narrações estão horríveis, os caras estão muito a conversinha, parece que eles estão na sala de casa, conversando um com o outro. Papai, mas não sei o quê, e papapá. E o jogo tá rolando. E eles não estão narrando, ao invés de levar o jogo a sério, narrando o jogo sério, ficam de titi, e papapá, e o jogo rolando. Teve uma hora que essa emissora mostrou a câmera de trás do outro gol. Quando ela mostrou esse lance, mostra que o que os jogadores do Vasco estavam reclamando, que era o quê? A falta foi aqui, que na verdade era para ser em cima do Barros, aí ele marcou contra o Vasco. Aí o jogador do Botafogo jogou a bola para lá. Aí o jogador pegou a bola e bateu a falta aqui. E dali saiu o lance que saiu o gol do Botafogo. Quer dizer, se a falta foi aqui, era para ter batido aqui. Não, ele bateu lá. Ele bateu lá, tipo uns 5 metros de distância, a qual ficou melhor para ele empurrar a bola para o jogador do Botafogo. E dali o jogador do Botafogo foi lá e fez o gol. E aí você vê, os jogadores do Vasco foram em cima do árbitro, que aí eu acho que realmente deve fazer isso. A emissora que estava passando o jogo não comentou nada, porque na hora que a câmera dessa emissora de trás do gol mostrou, eles estavam fazendo fofoquinha e muita brincadeirinha, e eles não perceberam, ou se perceberam também não quiseram falar, do lance todo por trás do gol, que foi o lance principal que está rolando nas redes aí direto aí. Vou ver se eu boto aí esse lance, que é o jogador do Vasco recebendo a falta, ao invés dele ter feito, ele que recebeu, e o jogador do Botafogo bateu 5 metros mais ou menos depois de onde foi realmente a falta para ser batida, caso tivesse sido falta, que não foi.
e aí teve a reclamação e saiu o segundo do Botafogo. Então uma série de erros. O Vasco não jogou bem, gente, não jogou bem, mas o Botafogo também não jogou essas mil maravilhas. Eu acho que se não tivesse havido esses problemas todos, era um jogo para empate. Não vou dizer que o Vasco merecia vencer, porque não jogou bem. Mas se você analisar, se fosse pelo justo, deveria ter sido pênalti, 1-0 para o Vasco no primeiro tempo e o Barbosa expulso. Daí o jogo já seria outro. Poderia ser que o Vasco metesse 4-0, 5-0, desde o início do primeiro tempo com um jogador a mais, ou pode ser também que o Botafogo mesmo com a menos, mas a tendência você sabe, né? Com um jogador a menos, muito raro, a não ser o caso que o Botafogo foi campeão da Libertadores, mas muito raro, o Vasco também campeão da Mercosul com um jogador a menos, ganhou de virada lá do Palmeiras, mas é raríssimo um time com um jogador a menos ganhar uma partida. Então o jogo ali seria outro, se tivesse acontecido, tivesse sido justo, o jogador Barbosa ter sido expulso, mas infelizmente contra o Vasco são sempre essas coisas aí bizarras que acontecem. Então, aí o Léo Jardim, né, vou insistir, o Léo Jardim nesse gol do Botafogo, cara, nem que ele quisesse enganar o público na hora do chute, nem que ele tivesse esticado a mão, não, a bola vem, o chute foi lá, ele parado assim, parado caramba, cara, pula nessa bola, porra, mete a mão, irritante isso, cara. Pô, a bola veio de longe chutada, a velocidade veio rápida. Cara, que esticasse a mão, mas o cara, ele nem, repara o vídeo, gente, repara no gol, ele nem move o braço, não foi porque o chute foi bem batido, não. Ou ele tava com a cabeça no mundo da lua, distraído, ele deve ter problema de déficit de atenção, alguma coisa assim. Cara, só pode ser que a bola veio normal assim para ele, normal assim, veio numa colocação boa a bola, vamos dizer assim, né? Foi um chute bem dado, só que o cara nem move o braço, cara, ele nem move, ele deixa o braço parado, que negócio é esse? Não existe isso. Ele fica assim, ó, vendo a bola entrar, não existe isso, jogador goleiro profissional. Então ele toma muito gol bobo. Então é o que eu acho. Vamos analisar o próximo jogo do Vasco aí pela Copa Sul-Americana, que já estreia agora. E eu vou estar trazendo também a minha análise sobre esse jogão, né? Espero que seja jogão, né? Eu falo jogão porque o Vasco voltando aí, né, a jogar jogou ano passado, não foi muito bem. E agora jogando mais esse ano a Copa Sul-Americana. Vamos ver se o Vasco se acerta aí para estar fazendo um bom torneio, tá, gente? Até a próxima. Beijo no coração de vocês. Valeu, falou, tchau e fui. Vasco!